Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. A paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Pois é, gente, a partir de agora estamos juntos aqui pela Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. Você que não baixou o nosso aplicativo, é bem simples. Acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Nós chegamos já a 66 mil aplicativos baixados e caminhando para 100 mil aplicativos. Tenha também o seu. Boa noite, Delza de Itaí. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Claudinha, aí em Campinas. Boa noite, nosso doentinho, que está aqui com muito compromisso com o programa, o Pierre. Boa noite a todos os ouvintes. E a estes todos eu envio meu carinhoso e fraterno abraço. Nós vamos iniciar novamente compartilhando a mensagem de Marco Prisco, do livro Luz Viva, psicografia do Divaldo Pereira Franco, e o extrato compõe o projeto Lições de Vida, que nós podemos acessar através do site liçõesdevida.org.br.
A mensagem se intitula Aprender e Ensinar. Ela nos diz: quando você ignore um assunto, tenha a honestidade de dizê-lo sem constrangimento. Melhor reconhecer a própria ignorância e aprender do que aparentar saber o ignorado. Ouça o interlocutor com serenidade, não o interrompendo a pretexto de demonstrar cultura. Aprende-se quando se ouve e reflexiona. Falando-se, pode-se demonstrar ser um bom falante. Nunca, porém, se revelará um sábio. Muitos se fazem professores, ensinando aos outros o que eles já sabem. Os verdadeiros mestres esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Ante a angústia que asfixia as criaturas, auxilie sem vozerio e sem imposições verbais. Coopere com amizade e estimule com paciência, para que o ouvinte se libere da carga emocional constritiva. As disputas verbais exibem rivais insensatos. Aprenda com serenidade. Somente quem sabe ouvir para aprender tem recursos para ensinar. Essa mensagem que nós tomamos sempre para leitura no início de todos os programas, nós consideramos uma mensagem muito boa, porque ela nos leva a compreender a beleza da humildade intelectual e a grandeza de sentimentos, esta grandeza que deve nortear as relações interpessoais e as relações intrapessoais que nós temos que cada vez mais nos educarmos para poder entender o outro. Queridos ouvintes, este programa trata de ciência e espiritualidade numa perspectiva além de fronteiras. O nosso propósito sempre é trazer inúmeras possibilidades de diálogo entre a espiritualidade e a ciência. É por isso, queridos ouvintes, que este diálogo será sempre muito enriquecido pela participação de vocês. São vocês o nosso endereço. Por isso, convidamos, participem, comentem, façam sugestões. Nós estamos aqui para conversarmos com muita sinceridade, com muito respeito e muita amorosidade. Estamos aqui para conversarmos com o desejo de ampliar nossa visão de mundo. Como diz a mensagem do Marco Prisco, estamos aqui para trocar conhecimento, trocar experiência, para aprendermos junto nesta nossa caminhada. Boa noite, Pierre. Boa noite. Boa noite, Delza. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os ouvintes, Claudinha em Campinas. E é sempre uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês na Rádio Brasil Espírita, nesse programa Ciência e Espiritualidade, onde a gente sempre traz essa mensagem inicial de Marco Prisco, que nos traz e nos volta à necessidade da humildade e de nos considerarmos eternos aprendizes na conversa, nas ideias e na formação de um mundo bem melhor. O tema da noite de hoje é sobre pesquisa e espiritualidade, em que nós iríamos receber o professor José Aldo Tonholo. O professor José Aldo Tonholo é do Instituto de Química e Biotecnologia da Universidade Federal de Alagoas, que foi por 8 anos pró-reitor de pesquisa e pós-graduação.
Ele, voltando ontem de um compromisso de Cuiabá, ele pegou uma sinusite, uma pneumonia. Então, que façamos nossas melhores energias para ele aí, para que ele volte em outro momento no nosso programa. Então, Delza, Márcio, a gente tem hoje como principal entrevistado o nosso público. Que as pessoas realmente liguem, conversem, mandem pelos aplicativos, mandem pelo Facebook, mandem por todas as perguntas, porque hoje o programa vai ser muito mais voltado a vocês. Olha que beleza, vocês são os entrevistados de honra da noite de hoje. Então, para a gente iniciar o nosso programa e dar aquela energizada inicial, eu gostaria muito de chamar a música Paz pela Paz. Como nos disse o Pierre, é você, meu caro ouvinte, que nesse momento vai compartilhar conosco aqui nesse nosso programa. Para isso, Márcio, daria para você explicar as formas mais fáceis para que o nosso ouvinte se comunique conosco? Pois é, Deus, é bem simples. Acessando a nossa página no Facebook, a RBE Espírita, bem como também a R Nova Fraternidade. Ou lá em nosso chat com a Cláudia Gallenberg em nosso portal. Mas eu gostaria de ir mais adiante, Márcio. As pessoas têm me perguntado como é que baixa o aplicativo para poder ter um acesso, mesmo quando está no carro, quando está caminhando na praia e ouvindo a rádio. É bem simples, acessando o Play Store, você baixa no sistema Android ou então no sistema iOS, baixando lá pelo sistema da Apple. E você pode ter o aplicativo da Rádio Brasil Espírita para escutar totalmente gratuito o aplicativo. Que bom. Lembrando que esse aplicativo que nós podemos escutar a Rádio Brasil Espírita
em todos os seus programas, não é? Não é limitado ao programa Ciência e Espiritualidade. E aí nós vamos encontrar coisas maravilhosas, desde músicas lindas, que às vezes tem momentos na nossa vida que uma boa música nos faz nos interiorizar mais e buscar fortaleza no nosso íntimo, como mensagens, palestras, tem programas especiais, o programa que é apresentado pelo Leones, o programa que é apresentado pela Olga e o Divanildo. Então, com certeza é um manancial de coisas belas e boas quando a gente utiliza esse aplicativo. A outra forma é na própria televisão, no smart, né? O acesso também, a gente vê imagens, né? Conforme o tamanho da tela da televisão e o som, a depender também da televisão a que a gente está vinculada. Ou então no computador, acessando o site. Mas eu estou conversando tudo isso para que a gente possa conversar mais no programa de hoje. E nesse sentido, Márcio, você já nos colocou no início que temos 4 comentários, 4 perguntas de nossos ouvintes que fizeram durante a semana por terem ouvido a chamada do programa de hoje. O programa de hoje é Pesquisa e Espiritualidade. Contávamos com a presença de um grande pesquisador, de um incentivador, inclusive, dos sistemas de incubadoras, não é? O Tonholo, né, nosso amigo da universidade, não é, com um currículo muito extenso do ponto de vista na sua área de físico-química, principalmente na física eletrônica, mas um vírus bem pequenininho o derrubou e nós não estamos contando com ele hoje. Temos certeza que em outro programa nós poderemos estar aqui com o nosso Tonholo. Podemos já ouvir a primeira pergunta, Márcio? Enquanto o Márcio está ali se localizando, eu queria lembrar que essa nossa ideia, a nossa ideia de mandar ao ar esse programa, Ciência e Espiritualidade, numa perspectiva além de fronteiras, o próximo programa, que é no dia 30 de maio, a gente vai contar com uma pessoa muito especial também, que é o professor Paulo, atual reitor da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, é o reitor em exercício. O Paulo é pediatra e nós vamos contar com a sua participação, ele já confirmou, para conversarmos sobre uma visão ampliada de saúde. É interessante eu lembrar porque durante os 15 dias, né, para que nós cheguemos ao dia 30, vocês já podem enviar perguntas e comentários. Márcio? É isso, a pergunta aqui, Delza, é do Pierre. O Pierre, ele é de Maceió. É o xará do nosso amigo Pierre. Não sou eu, viu? Sou eu. O biólogo americano Dean Hammer causa polêmica com sua tese de que o código genético de uma pessoa determina o tamanho de sua fé. Mas, afinal, de onde vem a espiritualidade e para que ela serve? Bom, Pierre, boa noite. Bom, né? Falar com o Pierre é uma beleza, né? Porque a gente... Meu xará. Eu acho assim, a espiritualidade ela é inerente, né, a todo ser humano, a toda pessoa. Essa pesquisa, eu até cheguei a dar uma lida muito rapidamente sobre ela, a questão do código genético
a potencialidade da fé das pessoas em relação a esse código genético. Obviamente que eu acredito que, mesmo falando de pesquisa e espiritualidade, nós muitas vezes, e temos que fazer dessa forma em alguns momentos, a gente deixa a metodologia, e a metodologia que eu falo, a cartesiana mesmo, né, daquele material e métodos, né, e a gente vê que começam a surgir várias teorias que poderiam, então, correlacionar espiritualidade com qualquer fator genético ou espiritualidade ou com qualquer característica. Mas o fato é que a espiritualidade vem muito antes de qualquer estudo genético. E a espiritualidade, se a gente for lá no tempo da caverna, em relação à sua consciência, ao seu conceito de espiritualidade, a gente vai ver que a capacidade ou a tentativa do ser em acreditar em algo que não é palpável, que não é material, e que na nossa condição mais pensante, né, ou depois de 2.000 e tantos anos. Só um minuto que eu estou trocando o microfone aqui, que eu estou baixo. Som. Depois de tanto tempo, a gente ainda tenta conectar a espiritualidade de uma forma, como que eu posso dizer, selvagem, de uma forma rudimentar. Como se a espiritualidade fosse algo que a gente não deveria ter enquanto seres racionais. Mas o certo é que todos nós, dentro de si, temos a capacidade de pensar que algo acontece além da matéria, além do nosso viver, né? Independente da minha crença religiosa, independente de eu querer ser, de forma proselitista, convencendo alguém dos meus atributos religiosos. Eu, sinceramente, acho que a espiritualidade ela não está inerente a nenhum código genético, ela está inerente ao ser desde os tempos da caverna, como eu disse. Quando tinha o fogo, quando tinha o ar, o homem já buscar nesses elementos da natureza condições divinas para que ele tocasse o seu caminhar acreditando que as coisas não acabavam no porvir da sua vida material. Então, creio que a espiritualidade ela não vem de ninguém, ela já é inerente ao espírito, inerente, né, à nossa vida eterna, independente dela ser com qualquer título religioso. E o que nós vemos que a espiritualidade, quando presente, principalmente no meio acadêmico, no meio de pesquisa, não querendo convencer sobre a imortalidade da alma ou até a pluralidade das existências, mas nós começamos a ver a relação humana, né, que muitos pensadores no planeta já nos mostraram, a relação do bem, do amar uns aos outros, do bem comum. E essa espiritualidade ela faz com que tenhamos meios acadêmicos melhores, menos secretaristas, menos sectaristas, menos de divisão, porque começamos a entender um outro e a necessidade da diferença para se construir um caminho. Então, creio eu, né, só para mais uma vez reafirmar que a espiritualidade ela é inerente a cada um e ela não está ligada a um código genético. Obviamente que nós temos padrões morais que nos levam, através da nossa educação, a apresentar uma espiritualidade mais dentro de uma média, numa população, numa comunidade, em relação a outra, pela questão até cultural. Mas a gente vê cada vez mais, e principalmente quando a gente pensa nesse ambiente de ciência e espiritualidade, que a espiritualidade ela brota dentro do ser e muitas vezes sem nenhum título religioso. Delza, queria colocar alguma coisa? Não, você colocou muito bem, Pierre. E a pergunta do Pierre, né, seu xará, nos remete a uma questão muito interessante, que é a questão das formas ou das posturas, né, de cientistas em relação ao binômio ciência e espiritualidade. Nós encontramos, pelo menos relatados, em torno de 5 ou 6 diferentes posturas, né?
desde a postura da coexistência pacífica, chamando assim, em que a ciência deve tratar das coisas naturais, da natureza, né? E a ciência competeria o estudo, a pesquisa de fatos da natureza, e não Essa coexistência pacífica, ela seria, então, uma forma pacífica de se conviver, mas sem interpenetrar uma na outra. Sem interferências, e principalmente sem interferências nem de pesquisa, nem de interpretação dos resultados, né? Eu acredito que isso é o que a gente vive mais hoje. Você acredita em relação à academia, de uma forma geral? Talvez sim, talvez não, né? Porque a gente não pode esquecer que a academia é formada por pessoas que têm suas subjetividades, né? Então, quer queiramos, quer não, mesmo realizando, mesmo dentro do rigor científico, as hipóteses e as propostas, a análise dos resultados têm muito de objetividade, mas tem também a interpretação subjetiva. Não é? Não sei se me parece, Pierre, que na academia existem duas posições que estão mais presentes, que são outras duas posturas. Primeiro, a posição de conflito, né? Aquela posição de que a educação religiosa, por exemplo, é incompatível com a educação científica, né? E mais, a educação religiosa, ou a prática religiosa, no meio científico, ameaçaria, inclusive, o desenvolvimento científico, porque há incompatibilidades metafísicas, doutrinárias, metodológicas, atitudinais. Então, essas pessoas que têm essa postura de conflito entre ciência e religião, né? Eles negam totalmente a possibilidade de relações entre ciência e religião. E ainda, talvez, com o atavismo cultural vindo, né, desde do medievo, tem certeza de que a ciência, ela entroniza em si mesmo toda a explicação do mundo, da natureza, né? As evidências científicas. Ainda indo um pouco mais adiante, há um grupo, né, que defendem que ciência e religião são incompatíveis. Não é que elas se oponham, não há um conflito de posição, mas são incompatíveis, não é? Porque ciência e religião, eles produzem conhecimento e aí se coloca de forma oposta. É como, né, voltar à questão de uma coisa não, o homem seria dual, matéria e espírito, né, ou energia, e esse espírito e essa matéria, eles não originam, não há como metodologicamente eles serem trabalhados de forma compatíveis. Então, considera que a religião, ela estuda através do método científico as evidências naturais, portanto, envolvidas na produção do conhecimento humano, e que a religião é o contrário, é dogmática. É possível que e os dogmas seriam verdades absolutas, não é? Quer dizer, há essa incompatibilidade para cada um tratando do homem, né, sem ser numa visão de integralidade do ser. Mas, Pierre, aí vem, né, a visão, a posição de complementaridade ou integração, que eu acho muito interessante, né? Na posição de complementaridade, há semelhanças entre ciência e religião, né?
A ciência trataria de questões naturais e experimentais, mas as respostas aos problemas existenciais caberia à religião. Então, haveria uma complementaridade. Por exemplo, a neurociência tem mostrado, né, inúmeras pesquisas em que trata, através da neuroimagem funcional, né, em que trata das alterações de fluxo sanguíneo cerebral em determinadas áreas, apenas quando se fala em determinadas situações de doações, ou de amor, ou de solidariedade, né? Então, são coisas que ainda são inexplicáveis, que têm uma evidência científica, mas a natureza como isso se dá, não se sabe bem. Pois bem, o que eu estou falando nisso tudo, porque, remetendo ao que você colocou tão bem sobre essa teoria do gene de Deus, né? Do gene de Deus, essa teoria está muito combatida. E é combatida principalmente pelos antropólogos, não é? Não tem como... É interessante, porque a ciência é feita de perguntas, cabe a todos buscarem as respostas, mas a ciência é crítica, e essa crítica que a ciência faz é o que faz com que ela seja o sucesso da própria ciência, né? Porque ela é autopropulsora, como a gente falou na vez no programa anterior. O Arthur Fine, ele nos traz o conceito da atitude ontológica natural, né? E isso faz com que a ciência deva ser considerada em seus próprios termos. Então, é difícil a gente entender como uma pesquisa, né? E o professor é um professor de renome, é de Harvard, como uma pesquisa feita de modo as pessoas responderem às perguntas, né, possa tratar de uma evidência que parece tão fácil, numa base biológica, quando o homem é um ser sócio-espiritual, com uma historicidade, com uma antropologia, que não é possível que a gente simplesmente faça uma relação de causa e efeito, me parece. Perfeita essa explanação das formas que a ciência e a espiritualidade elas podem ser abordadas, e eu acredito que quando a gente começa a pensar nesse conflito que acontece, né, entre as duas, em uma das suas denominações, em uma das suas classificações, ou então até na coexistência pacífica, a gente começa a ver a necessidade da ciência estudar um pouco mais espiritualidade, da espiritualidade interpenetrar na ciência. E a gente vê, por exemplo, né, como ele falou essa questão, né, do biólogo americano, do Hammer, né, que causa que o código genético de uma pessoa determina o tamanho de sua fé. A gente vê que tem pessoas que não nem ter, né, a fé de pessoas. Obviamente que a gente não está medindo o código genético de ninguém, mas a gente acha a fé em pessoas tão desprovidas de conhecimento, tão desprovidas, né? Por isso que a gente falou da espiritualidade como inerente ao espírito e não como qualquer coisa que possa ser taxado. Mas eu gostaria de trazer, né, alguns dados interessantes, que isso a gente vai falar um pouco no conceito ampliado da saúde, a partir do mês que vem, né, dia 30 agora, né, a gente... Serão 3 programas. 3 programas, vão ser, né, e a gente vai falar muito de pesquisa, né, e essa pesquisa, eu acho que quando a gente trabalha com essa pesquisa da espiritualidade com a ciência, a gente tem a área da saúde como uma das áreas mais contempladas. Você acabou de falar da neuroimagem, mas a gente tem e já sabe, por exemplo, em trabalhos, eu vou falar de um trabalho de 1978, né, da Gibbs et al., pacientes indigentes com câncer, né, que tem um pouquinho de
educação sobre valores espirituais não religiosos em relação à continuidade da vida e à necessidade de indigentes, né, com valor, que são educados de forma com valores espirituais, foram mais fortes, tiveram menor ansiedade na sua fase terminal com câncer, né, antes de morrer, tiveram um melhor bem-estar na hora do desencarne, na hora da morte. Então, como a gente vai falar de higiene, né, e começar, se a gente vai a educação da espiritualidade para essas pessoas, e essa espiritualidade, a de Gibbs, se eu não me engano, é de um jornal Archives Pharmaceutical Medical. Se você fizer essa análise, como que aqueles indigentes, em fase terminal de câncer, sem acreditar em nada, por uma educação da espiritualidade, eles mudam a condição. O que eu vejo muito é que nós ainda somos, como eu sempre digo, né, aí falando mais pelo lado espírita, herdeiros de nós mesmos, e queremos que os nossos dogmas, as nossas verdades absolutas se interponham ou sejam superior àquelas que nos vêm a ser colocada. Por exemplo, no caso da pesquisa, nós dentro da universidade, atualmente também como pesquisador dentro da universidade, a gente vê, e eu vejo dessa forma, que a gente tem uma coexistência pacífica da ciência e espiritualidade da seguinte forma: ele é um pesquisador, acredita em espiritualidade, mas eu não posso abordar a espiritualidade no meu método acadêmico. Mas a gente já começa a ter, principalmente quando a gente trabalha com medicina, no caso da acupuntura, trabalhando com energia, Qi, Yin, Yang, a gente já começa a ter condições de ver que a energia pode atribuir melhoras num aspecto espiritualista, mas num aspecto médico de conexão. Eu vou dar um exemplo fácil. Na semana que vem eu vou estar na segunda-feira numa banca de mestrado, em que a dissertação é a seguinte, né? O efeito da farmacoacupuntura, né? Pequenas doses de fármaco em pontos de acupuntura para prevenir a hemorragia pulmonar em cavalos do Jockey Club. Que a hemorragia pulmonar é um problema muito comum nos jockeys, né? Os cavalos sangram pela... Como que um cavalo pode ser, então, condicionado a acreditar que aquele subdose ou naquele ponto iria melhorá-lo? Como eles falam que a espiritualidade ou as medicinas alternativas, elas são, na verdade, você cria uma situação na pessoa e você cria com que ela acredite naquilo, fé. Mas como você explica que isso dá certo, então, em meridianos de acupuntura num cavalo? Né, que a gente vai para essa dissertação, na Unesp de Botucatu, referência nacional. Então, se a gente começa a ver realmente a necessidade, quando a gente fala de pesquisa e espiritualidade, e mais abertamente em ciência e espiritualidade, da gente ter uma interação maior de conversa. Acho que a área de saúde, na visão global ampla de saúde, vem trabalhando de uma forma muito mais ativa do que outras áreas. Por exemplo, a gente vê hoje já uma interface dessas áreas para os animais, né, no sentido que, por exemplo, uma energização de mãos. E quando você fala de energização de mãos, você vai falar, não, eu não vou entrar, obviamente, nessa parte da medicina, mas se você colocar o próprio Aristóteles, né, ele falava do Tratado sobre a Alma para fazer uma analogia entre a ação da alma, né, e da atuação das forças magnéticas da mão no equilíbrio da alma, Aristóteles, né, trazendo essa conexão. Então, mais uma vez, não sendo repetitivo, nós já tivemos essa conversa, não como uma coexistência pacífica, mas como uma complementariedade em outrora, né, no planeta, em que os próprios pesquisadores, né, Hipócrates e tudo mais, eles faziam essa conexão e a necessidade da espiritualidade para melhorar a condução do mundo de uma forma integral. Então, o que eu vejo é que quando a gente vai tanto para um lado do proselitismo, né, da religião pura,
né, dogmática, ou a gente vai muito para a ciência, em que tudo pode ser explicado para a ciência, a gente começa a ter esse conflito, mesmo tendo uma coexistência pacífica. E eu acho que nosso programa, principalmente, um dos nossos principais objetivos é essa ponte, essa conexão, que uma coisa não atrapalha a outra de conversar. E que a gente vai ter que continuar tendo toda a metodologia científica das revistas, né, de Qualis A1, A2, que provavelmente não vão aceitar falar de espiritualidade, mas que a gente já vê revistas trazendo, por exemplo, a própria questão da pineal, a gente já vê, né, na neuroimagem funcional, a gente já vê pesquisas, né, conectando e falando de espiritualidade em revistas de alto impacto. E isso me deixa feliz, porque a gente começa a ter, então, uma conexão que foi perdida lá há 20 séculos, 25 séculos, e que a gente começa a fazer uma conexão e com uma qualidade muito maior, porque essa comprovação científica da espiritualidade, eu acho que, por que não, ela tem que ser feita. Mas, muitas vezes, ela não pode ser aquela pesquisa quantitativa, mas sim qualitativa, né? E daí você vê, por exemplo, quantos trabalhos, tem um aqui de 1993, nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, né? Sem alcoólatras, né? Foram trabalhados sem aspectos espiritualistas e com aspectos espiritualistas, e como se fosse, né, isso nos Estados Unidos, e viu que aqueles que tinham uma educação espiritualista, e independente dela ser católica, espírita, não estava na avaliação, né, evangélica, ou até budista, a gente via que aqueles que tinham um pouco dessa conexão, eles diminuíam, eles aumentavam os episódios de sobriedade, e eles eram mais ativos às sessões, eles iam mais às sessões e melhoravam, assim, a sua evolução era significativamente maior, estatisticamente, através da ciência, por causa dessa abordagem espiritual. Então, eu acredito realmente que nós temos que fazer essa conexão. E quando a gente fala em pesquisa, a pesquisa ela é maravilhosa, porque ela faz com que a gente analise os fatos da natureza, mas analise mais do que isso, os fatos do que acontece na nossa sociedade. A gente consegue ver, né, tudo o que já aconteceu, a gente vê números, né, monetários, números de doenças, mas a gente também tem condição de ver e começar a analisar coisas mais qualitativas, qualidade de vida, onde a espiritualidade melhora, por exemplo, a relação da pesquisa interinstitucional, né? Então, quer dizer, dentro da instituição, ou seja, quantos de nós, pesquisadores dentro da universidade, não sabemos o que o nosso vizinho está fazendo, e às vezes está trabalhando com uma coisa parecida com a nossa, que poderia até ter complementariedade. Por quê? Porque somos ainda fechados dentro daquele ciclo da pesquisa pura, e que a conexão, a conversa, né, o bem-querer é uma coisa que pode te atrapalhar. Então, a gente tem que tentar desfazer isso, né, e o programa mostra, né, a gente teria hoje o Tonholo aqui falando de dados científicos, você falou muito bem das incubadoras, das empresas, que também tem um lado, né, quando a gente começa a abordar todos os lados da conduta do ser humano, a gente vê que se a gente não abordar com espiritualidade, a gente vai começar a ter conflito entre ideias, né? E a gente parece que está vivendo ultimamente no planeta de conflitos, onde um tem que estar certo, o outro tem que estar errado, e a gente não consegue mais construir um bem comum que tem que ser feito de diferenças, né? Tem mais perguntas, Márcio? Pelo que eu sei, 3. Vamos lá, uma pergunta agora da Luciana. Luciana é do Rio de Janeiro. Antropólogos, teólogos e psicólogos acreditam que a fé e a religião são construções culturais que nasceram junto com a criação da linguagem. Como vê essa questão? Você poderia repetir, por favor? Antropólogos,
teólogos e psicólogos acreditam que a fé e a religião são construções culturais que nasceram junto com a criação da linguagem. Como vê essa questão? Primeiro a gente... Pierre, quer que eu responda? Comece. Primeiro a gente tem que considerar o aspecto de fé e o aspecto de religião, né, que são diferentes. De fato, as religiões são construções culturais. Né? Ao longo do desenvolvimento humano, né, os antropólogos nos mostram que o homem, em todas as civilizações e pré-civilizações, eles já tinham comportamentos de rituais, por exemplo, rituais fúnebres, que demonstravam que havia uma vontade de traduzir naquele ritual a sua religiosidade em relação à imortalidade do ser. Então, e a gente analisa isso, os antropólogos, desde as culturas menos diferenciadas até as culturas mais, como, por exemplo, a civilização egípcia, né? Quem já leu o livro dos mortos vê ali todo um compêndio, né, em relação à imortalidade da alma e a perspectiva da volta na volta daquela alma ao meio ao meio material, não é? De modo a perpetuar-se enquanto um ser. A cultura indiana, né, também nós encontramos. A cultura dos hebreus também, né? Nós temos a diferença dos hebreus é que aí sim eles trazem para a humanidade, através da sua crença, a percepção, ou melhor, a proposta de um Deus único, não é? Então, a gente dá um salto, alguns antropólogos dizem que não, mas a gente daria um salto entre cultuar diversos deuses a partir das nossas necessidades, né? Então, e para um Deus único com uma conotação mais elevada, único, onisciente, onipotente, não é? Então, essa concepção de Deus é com certeza um avanço cultural, é uma criação cultural. A diferença que a gente pode ver, ou a diferença, ou o que é que faz com que o homem tenha essa necessidade, né, de desenvolver esse tipo de construção cultural, é onde está a grande indagação para sociólogos, antropólogos, psicólogos, desde os antigos, né, desde Platão, com o mundo das ideias, até hoje, né, nós estamos ainda nessa necessidade, e graças a Deus ainda estamos, de reconhecer no homem essa característica inerente de fé e religiosidade. Eu digo fé com uma diferença, Pierre, não sei como é que você também vai nos ajudar nesse raciocínio. Fé como uma questão de fidelidade. Lealdade. Né? Fidelidade, né? É derivado, inclusive, né? A raiz é a mesma. Então, começa pela fé em si mesmo. Exato. Não é? As fé, quer dizer, a questão da sobrevivência humana, ela passa pela perspectiva de se saber capaz.
Lei da conservação. É a lei da conservação, né? A lei da sobrevivência, e isso é importante que a gente não perca de vista. Depois a fé no outro, e essa fé estendida de forma tal que as necessidades imediatas fizeram com que o homem construíssem as cidades, construíssem as aldeias. Por quê? Porque percebeu que teria que confiar no outro e que trocar com o outro a sua própria experiência. E essa dilatação de ver o outro, ver o divino no outro, me parece que aí faz uma construção transcendental, e que nós temos tido ao longo da história da humanidade momentos luminosos de homens que nos revelam através desses momentos, essa articulação, vamos dizer, essa possibilidades do encontro com o divino, né? A Bíblia está cheia desses relatos, mas fora da Bíblia, se você trabalhar, por exemplo, a questão na psicologia, da psicologia transpessoal, se você estudar as narrações das experiências que foram feitas com o uso do LSD, em que há um estado de consciência, e agora eu me esqueci o nome, né? Que é a situação do transe, você vê que é inerente ao homem essa necessidade de transcendência como uma característica primordial para a sua própria sobrevivência. Não sei, Pierre, se você... como você viria essa questão? Bom, eu acho... Luciane, pergunta? Bom, Luciana, boa noite. Eu acredito, a gente tem um grande, às vezes alguns equívocos nessa relação. A espiritualidade, ou até poderemos utilizar o termo religiosidade, ela é inerente ao ser. Mas a gente falar que a religião nasce junto com as linguagens, eu acho que a colocação da fé e da religião, a fé, como muito bem colocado por Delza, ela não está simplesmente só falando de Deus ou simplesmente só falando de imortalidade. Eu preciso ter fé em mim, conhece-te a ti mesmo, como disse Sócrates, né? Essa fé que faz com que a gente tenha necessidade de evoluir conosco mesmo. E a fé no outro, a fé no próximo, que fez com que a gente criasse as comunidades, né? E saíssemos então das nossas pequenas famílias nas cavernas, que fôssemos viver nas aldeias e fossem, através das relações pessoais, que às vezes não são tão ricas, aprendendo, né? E cada dia mais, né? Tentando ter fé que as coisas vão melhorar. Se a gente perde a fé, a gente não tem como seguir, né? Num caminho normal. Nesse sentido, então, obviamente, que a fé ela não está só associada a essa questão espiritual. Mas o grande problema da religião, não só nas falas, ela está quando a religião ela se torna um fato socioeconômico, político e social. Porque daí ela perde o fator transcendência e ela começa a ser um fator de encabrestamento, é um fator dogmático que faz com que a sociedade, então, seja educada dessa forma. Isso, o grande exemplo que a gente mais conhece é o medievo, quer dizer, é o tempo do triunvirato da Igreja Católica, que nós vimos em todo ali, do século II até o século XV, monopolizando, né, o poder, monopolizando a educação e monopolizando a ciência, né? Então, quer dizer, e dessa forma, como diz Herculano Pires, a religião, nesse sentido, ela causa a deformação da criatura humana pelas exigências antinaturais e dá-nos a chave do processo ciclo da morte das civilizações. Então, vocês vejam só como, né, a gente vê dentro desse contexto que acabou de ser dito, que a fé, se a gente for fazer uma análise, vamos ao terceiro livro, né, do Livro dos Espíritos,
nós, fazendo uma análise fria, a gente teria, né, como lei natural ou lei moral, tanto faz, como eu prefiro falar natural, porque parece que a moral ela vem do intento de traduzir ética, né, do grego para do romano, e você perde a ética como a coisa pessoal e você cria uma moral. E essa moral pode ser taoísta, cristã, espírita, hindu, né, e não necessariamente ética. Mas, quando a gente vai então para o terceiro livro dos Espíritos, qual que é a primeira lei natural? Adoração. Adoração não no sentido que muitas vezes as pessoas se confundem. Adoração naquela coisa de você estar ajoelhado, né, de ter que sofrer. Não, adoração no sentido de transcender, no sentido da espiritualidade, no sentido de entender que nós, então, como a própria Deusa disse, estamos conectados a uma causa primária de todas as coisas, e que isso, chamando de Deus, de grande arquiteto do universo, de luz, de Gaia, do que foi que você pode chamar, ela então teria a condução desse fator espiritualidade. Mas o próprio livro dos Espíritos, ele nos traz diretamente, depois da adoração, o trabalho, mostrando a necessidade da fé em cada um de nós, na fé na relação humana, e que não existe nenhuma conexão espiritual entre você, até é redundante, né? Não existe conexão espiritual sem conexão material. Nós temos responsabilidades dentro do que fazemos no nosso planeta, e essa é a nossa responsabilidade do trabalho. Então, mais uma vez, como ciência e religião, ciência e espiritualidade, não tem como só ser ciência, não tem como só ser espiritualidade, não tem como só ser adoração, não tem como só ser trabalho. Essa conexão é que nos faz entender que a fé, ela é inerente a qualquer certeza que eu tenho. Eu tenho fé que eu vou conseguir sair dessa doença, eu tenho fé que eu vou conseguir passar naquilo. Isso é fé, e não necessariamente essa fé está criando uma religião ou criando um arcabouço político-social que, conforme o próprio Herculano Pires fala, deforma a criatura humana por exigências antinaturais. A espiritualidade, ela tem que ter exigências naturais e conexões com a vida material para que nós, então, nos conduzamos àquela velha história do ser integral. Tem mais, Márcio? Mas é isso aí, Pierre. Por que é que os estados visionários de consciência induzidos por psicodélicos e práticas meditativas parecem estar centrada em torno de parte do cérebro onde a glândula pineal se senta? Amélia Maceió. Na verdade, não necessariamente, né? Eu acho que... boa noite. Todas essas questões... Repete sua pergunta, eu gostei do psicodélica. Eu lembrei dos meus tempos de juventude, que eu ia para o carnaval. Por que é que os estados visionários de consciência induzidos por psicodélicos e práticas meditativas parecem estar centrada em torno da parte do cérebro onde a glândula pineal se senta? Eu acho que a gente, às vezes, a glândula pineal, ela vem sendo e não vem sendo, né, vamos dizer assim. Existe muita especulação em cima da glândula pineal, inclusive de alguns, me desculpe o termo, pseudo-pesquisadores, porque, na verdade, a gente, para fazer pesquisa também, tem que estar dentro da metodologia científica. Não podemos sair falando coisas porque a gente leu no livro tal e no livro Y e trazer isso sem nenhuma fundamentação para a academia. Então, eu acho, né, não sei se Deusa depois concorda comigo, mas muitas vezes a nossa pesquisa espiritualista, ela é uma pesquisa sem apelo científico, né, porque a gente não consegue, de certa forma, fazer essa conexão espiritualidade e ciência.
E, nesse sentido, eu acho que muitas vezes nessas teorias de espiritualistas, e principalmente nas práticas mais alucinógenas, através ou alucinógenos químicos, ou até em relação à hipnose, a gente vê que não necessariamente está a glândula pineal, mas a gente vê que a gente tem uma forte função do córtex frontal, né, da pessoa. E isso faz com que realmente não necessariamente a glândula pineal ela é tida como assentamento da alma, não por André Luiz, né, dentro do espiritismo, mas ela já é citada como assentamento da alma lá por René Descartes no século XVI, né, e já foi citada antes por Sócrates, né, em algumas situações. Então você veja que obviamente que tem uma atividade disso. Agora, se a gente vai falar que a conexão, inclusive em relação aos centros de força, né, a gente sabe que a glândula pineal ela está diretamente ligada, né, ao frontal, né, ao centro frontal, e a gente sabe que ela tem uma força muito grande. Mas o que foi estudado pela glândula pineal até então? Foi estudado que, né, na neuroimagem funcional, pessoas que têm essas atitudes espiritualistas provavelmente teriam uma pineal com um diâmetro um pouco maior, e mais do que isso, cristalizações acima da média normal. Isso foi estudado, né? E nós sabemos que a pineal ela tem a ver com a melatonina, né? que é o hormônio da noite. E muitos estudos estão em andamento. Por exemplo, será que uma pessoa mediunizada ela teria uma maior secreção de melatonina? Será que uma pessoa mediunizada na neuroimagem funcional, como vai fazer uma pessoa ficar mediunizada com toda a coisa dentro de uma neuroimagem funcional? Quer dizer, a gente tem algumas limitações de pesquisa em relação a isso. Mas eu, sinceramente, não atrelaria essas questões das práticas psicodélicas, das práticas esotéricas, com a glândula pineal. Acho que a gente tem estados de consciências que não estão associados à glândula pineal. E sabemos que a glândula pineal, por sinal, tem muito pouca função, inclusive na consciência imaginativa dos seres humanos, que é muito mais relatada, né, através do córtex frontal. Coisa, por isso que nós, como seres hominais, vamos desenvolvendo a nossa caixa craniana na frente, né? E eu acho que, e daí semana passada perguntaram, semana retrasada, dos choques, né, na região frontal do cérebro, e a gente fala mais ou menos isso, quer dizer, na região frontal é que poderia estar as percepções, inclusive anímicas, né, de sugestões de espiritualidade, e que isso acontece porque somos, né, herdeiros de nós mesmos, e senão nós não teríamos a psicologia clínica já explorando com muita capacidade e com muita comprovação científica as regressões. Márcio, mais alguma pergunta? Sobre isso, Pierre, você disse muito bem, a glândula pineal está sendo muito estudada, né? Alguns dizem até que é o terceiro olho, não é? Mas na questão dos estados de consciência alterada, agora eu me lembrei o nome, não é? Existem estudos mostrando que estariam ligados, inclusive, ou vinculados à memória biográfica. Nessa memória, ativando regiões no cérebro, né? Isso através da neuroimagem. E esses estudos estão sendo feitos com o uso daquela planta lá do Amazonas, o Asca. Santo Daime, né? No Santo Daime. E que ativariam regiões de... Asca, na verdade, começou um grande antropólogo americano, né? Não sei se você já leu o livro A Erva do Diabo, né? De Pablo Castaneda. Não. Pablo Castaneda é um antropólogo que ele começa a estudar essas experiências extrasensoriais
em tribos indígenas dos Estados Unidos. Ele é um antropólogo, não lembro de que universidade, e que ele começa a fazer o uso do Santo Daime, entender, passa mal e tudo. Então, todos esses... É um livro interessante, né, para quem quer estudar entender um pouco dessa parte, porque ele traz muito para essa questão da antropologia, né, essas manifestações visuais que ele tem de espíritos e de conexões até de ordem de consciência íntima, que são coisas, por exemplo, dragões voando e tudo mais, e que são coisas, e muitas coisas, né, do CPU dele mesmo, que ele próprio diz, né? São provavelmente imagens de minhas outras vidas. Isso, né? Então, ele ativaria memórias autobiográficas ou biográficas, de modo que a repercussão, não é, que com as visões estaria muito ligada aos neurônios e às vias ópticas também da pessoa. Me parece que não tem mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de aproveitar esse restinho do tempo, PR, não sei se você me permite. Sempre permito. Né? Eu estava hoje estudando um pouco e li Abri o Pão Nosso, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro que eu recomendo, não é, porque sempre ele traz lições muito bonitas a partir de citações evangélicas. A lição da página 71, às vezes a lição 71, o título é Sacudir o Pó, não é? E é baseada numa fala de Jesus expressa em Mateus 10:14. E a fala é assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. E aí o Emmanuel, né, ele analisa essa passagem dizendo o seguinte: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. E continua: o ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância ou da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude, tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha
alegremente. Eu achei muito bonito essa interpretação, não é? Que não é só material, não é só aquele pó, não é? que se agarra a gente, mas nesse contexto do programa Ciência e Espiritualidade, não é? Nós não temos a intenção aqui, não é o propósito do programa fazer proselitismo, nem dizer que deve ser assim, nem ter nenhum dogmatismo, seja científico, seja religioso. É realmente um diálogo franco, caridoso, amoroso, e graças a Deus, até aqui, Pierre, nós não recebemos nenhum comentário, não é, que nos desse a pensar, puxa, não vale a pena. Sim, vale muito a pena conversarmos, não é, amorosamente sobre uma proposta tão especial para a vida, para a nossa vida. Porque às vezes a gente age como se fôssemos mortais, embora acreditamos, ou melhor, sabemos da imortalidade da alma, e ficamos tristes ou ficamos, não é, com melindres ou porque não fomos bem aceitos em alguma situação. Não é isso, né? Nós estamos construindo o nosso futuro na convivência com outros que também estão construindo, cada qual o seu futuro. E essa convivência é maravilhosa porque a gente aprende, a gente ensina, numa postura de compartilhamento, né, de afetividade, de necessidades, de compreensão, de exercício da alteridade. Portanto, lá na universidade, quando a gente estiver diante daqueles cuja postura é de oposição em sendo cientista em relação à religião, ou quando a gente estiver num meio em que o dogmatismo religioso impede que se analise, não é, os fatos que nos mostram através das leituras bíblicas ou das experiências como possibilidades de tratar através da pesquisa, que a gente se recolha, que a gente entenda que ainda estamos num caminho evolutivo a passos miúdos e que os passos largos estão aí para que a gente saiba e decida dá-los. Me parece que você gostou da leitura, não é, Pierre? Muito bom. Eu acho que essa conexão ela é necessária para quando a gente, enquanto estivermos, né, a caminho, para que façamos, né, a nossa diferença no nosso quintal, né, vendo que nem tudo que é da cor que a gente gosta tem que, né, outras cores podem nos agradar. E você falando isso me lembrou, eu vou ter que trazer, né, o Einstein fala uma coisa muito interessante, que o materialismo morreu por falta de matéria. E Herculano Pires, para completar, fala o seguinte: e as religiões agonizam, como podemos ver, por falta de espírito. Então, quando a gente entender que nem tudo é matéria e nem tudo é espírito, que há a necessidade da conexão para que nós, enquanto estivermos a caminho, nos reconciliemos uns aos outros. Reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho. Às vezes os adversários, eles não são, né, nós acreditamos que eles existem, né, mas eles não existem. Eu não vejo a ciência e a religião como adversário. Eu vejo como dois irmãos necessários para o crescimento, para a condução de um planeta melhor, de um mundo bem melhor. Tudo que vivemos hoje, principalmente no nosso país, volto a dizer que não existem duas coisas que fazem com que tudo isso que está acontecendo, essas pessoas, por corrupção, elas não vieram de Marte, elas são dos seios da nossa família.
Porque na verdade nós vivemos cultuando o hedonismo social, o viver, as aparências, o materialismo, né? E o pedantismo cultural. Pedantismo que eu estou certo dentro da minha cultura. Isso que acontece ainda por muitos dentro da academia, da universidade, mas que também acontece por muitos presos sob dogmas de séculos que não levam a nada e que tem só um monte de conduta antinatural que nos faz, como criaturas, sermos até, como eu posso dizer, denegridas, né, terminadas, né, e começamos a acreditar às vezes nesse meu orgulho, nessa minha vaidade, nesse pedantismo cultural, independente de ser de religião ou de ciência. Começamos a perder inclusive a noção dos passos que nós temos que ter, né, no nosso processo evolutivo terrestre. Então acho que nós, né, vamos chegando ao fim do nosso programa. Agradeço demais a todos os ouvintes. Faltou perguntas, a gente tinha mais um espacinho aí para aquela pergunta, né? Como que diria o nosso amigo Márcio, palpitante, né? Mas não conseguimos, né? Mas graças a Deus, agradecendo a todos os ouvintes, a Claudinha lá em Campinas, vemos que o nosso programa vem tendo um aumento de audiência. E a gente vê mais do que isso, que muitas vezes, né, os entrevistados não vão vir e nós vamos conversar, bater um papo e receber vocês. Então, desde já, vamos entrando na RB Espírita e vamos, né, deixando nossas perguntas. Na próxima, Dr. Fábio, né, estará. Dr. Paulo, né, reitor da UNCISAL, estará conosco, falando dessa visão ampliada de saúde, dia 30 de maio, então não vamos perder, estamos esperando vocês aqui. Delza, Márcio, muito obrigado, né, pela companhia na noite de hoje. Fiquem com Deus. Delza. Boa noite, Pierre, boa noite, Márcio, Claudinha. Que bom que nós estamos encerrando esse programa com muita alegria, né? Dever cumprido, fizemos o que pudemos fazer e aqui estamos, né, encerrando, enviando a vocês, todos que estão nos ouvindo, um caloroso abraço fraterno, de modo que todas as nossas energias possam ser compartilhadas no caminho do bem. Boa noite, até o dia 30. Amor, com certeza sou feliz.
Acesse www.radiobrasilespírita.com.br.